Olá, amados, Pai do Senhor Jesus, irmãos, Pai do Senhor Jesus, amigos aí, você aí que veio nos fazer uma visita aí. Eu queria muito deixar mais uma vez uma palavra para o nosso coração e para o nosso crescimento, né? A gente tem falado sobre doutrinas de salvação, doutrinas básicas de salvação. Doutrinas essas esquecidas por muitos anos, que quase não se fala mais. Nós falamos sobre arrependimento, falamos sobre perdão, justificação, falamos sobre a regeneração, a tremenda regeneração que Deus ele quer, deseja na vida do homem, para que o homem alcance a excelência em Deus, uma estatura decente, uma estatura moral em Deus, de um caráter segundo o caráter de Cristo Jesus. Então nós temos falado sobre algumas doutrinas, né? E hoje nós vamos falar sobre a adoção de filhos, né? O que Deus faz conosco através de Cristo Jesus. Cristo Jesus não foi um homem simplesmente que morreu na cruz. Ele morreu na cruz por um propósito, a gente tem que entender esse propósito. Um homem justo não morre à toa. Um homem justo como Jesus, Filho de Deus, onde mudou a história diante de Cristo e depois de Cristo, não pode ser em vão. A gente tem que entender o porquê, analisar o porquê. A gente tem que ler, tem que estudar sobre o senhorio de Jesus Cristo para saber aonde que nós estamos entrando nesse senhorio, debaixo desse senhorio, o que nós entendemos sobre Jesus Cristo, de Jesus Cristo, e hoje nós vamos aqui entender através da obra redentora dele mais uma obra, um braço da sua obra, que é a adoção de filhos, onde Deus verdadeiramente toma as pessoas como filho. Tem um texto de Romanos 8 que eu vou ler, que é assim, ó. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, ou seja, Deus aqui, a palavra de Deus traz aqui uma certeza da herança divina, da herança de Deus, de sermos herdeiros do Pai e co-herdeiros em Cristo, ou seja, participantes da palavra de Cristo Jesus e da vida de Cristo Jesus. Do plano de Deus sobre a humanidade, nós adentramos nesse plano agora segundo a vontade de Deus. Não mais segundo a nossa vontade, que nem nós lemos em Efésios 2 nos outros estudos, né? Que nós andávamos segundo o curso deste mundo e nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não mais desse jeito. Mas se eu recebi um espírito, não foi de escravidão, mas foi um espírito de adoção de filhos, ao qual o nosso espírito clama, Abba, Pai. Deseja, anseia pelo Pai, anela por Deus, espera por Ele. É isso, é o nosso espírito testificando ao Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. Então essa é a importância que Deus tem para a nossa vida, que a gente faça parte da família dele, que a gente faça parte dessa família divina dele, ao qual ele tem preparando pelos séculos e séculos aí. Mas para a gente adentrar a família de Deus, a gente tem que entender por que nós não somos e por que nós não viemos, já que Deus nos criou, por que a gente não veio já com isso, né? Então, assim, para que a gente entenda como que é feita a filiação, como que é feita a adoção de filhos.
em João 3. Olha o que diz João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, assim, o que Jesus está dizendo para o Nicodemos? Nicodemos, é necessário nascer de novo, para que você entenda tudo que eu tenho a fazer, para que você entenda a obra redentora minha, falando Jesus, é necessário você nascer de novo. Por isso que eu falei no início que a gente precisa compreender a obra de Cristo Jesus. Não é simplesmente um homem que foi levantado ao madeiro, foi pregado nesse madeiro, morto nele, e acabou a história por aí. E a gente só lembra dele em abril, quando passam as séries, quando passam os filmes, que é muito limitado tudo quanto aquilo Cristo foi para a vida do ser humano. Se a gente não quiser entender a obra remidora, o sacrifício vicário, a morte da cruz, o porquê da morte da cruz, o que ele fez, o que significou o perdão dos pecados, o que significa Deus ter se agradado em matar Jesus Cristo em prol da minha e da sua vida, qual o sentido? Se as pessoas não pararem para pensar no sentido de Deus e de Cristo através da palavra, elas sempre vão estar perdidas. Por isso Deus chama ao ser humano a família dele, para ser um integrante da família dele. Mas para ser integrante da família dele, eu tenho que parar para pensar, por que eu ainda não sou? Por que eu já não vim com isso? Por que eu chamo Deus de Pai, mas a palavra de Deus diz que eu não sou filho? Que é necessário nascer de novo, e nascer da água, que é a palavra, e nascer do Espírito, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, assim, tem um outro texto, onde nós temos a plena certeza, sai da boca de Jesus, não sai da boca de nenhum homem, sai da boca de Jesus. Que diz assim, ó, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa importância, eu tenho que entender que eu não era filho, eu não tinha Deus Pai como meu Pai, eu não tinha Ele, eu não tinha essa paternidade, eu tinha Ele como meu Criador. Ele me criou, mas eu não tinha sua paternidade. A paternidade de Deus, ela só vem através do sangue, do nome de Jesus. Quando nós cremos no nome e no sacrifício dele, no derramamento do seu sangue, aonde há a remissão de todo o pecado. Então, irmãos, a gente tem que entender. Deus quer o ser humano integrante da família dele. Mas para ser integrante da família dele, é necessário que eu me torne filho de Deus. É preciso eu ser gerado novamente, recriado em Cristo Jesus. É o que nós falamos, estudamos no outro vídeo, na outra aula, sermos regenerados, sermos transformados para a imagem e semelhança de Deus. Né? E se é para ser gerado, olha o que diz a palavra. Tudo isso para que a gente alcance essa filiação de Deus. 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Por isso que nós temos falado de doutrinas tão simples que é necessário ser evangelizado novamente, pregado novamente,
arrependimento, perdão, justificação, regeneração, adoção de filhos. Tem pessoas adentrando as igrejas e sendo servas de igrejas, mas até hoje não entende sobre a adoção da vida dele para com Deus através de Cristo. Ela serve, ela faz, ela acontece, ela vai, ela volta, ela chora, ela faz e aquilo tudo, mas não entende sobre a adoção de filho. Não sabe que Deus a adotou ou ainda quer adotar, por ainda não ter tido um verdadeiro arrependimento, não ter sido perdoado dos pecados, não ter sido justificada pela fé em Cristo ao tempo da graça conforme a palavra, não ter se regenerado, transformado, ter edificado a mente em Cristo, colocado o coração no altar em Cristo. Como que essa pessoa vai entender de adoção de filhos? Deus te quer, Deus nos quer, mas a gente tem que entender de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde Deus quer nos levar. Essa é a importância, que Deus nos ama, isso é incondicional. Que Deus nos ama, isso é a mais pura verdade, incontestável. Deus nos ama, mas é necessário entender o que Cristo fez. É necessário entender o que a palavra diz. É necessário entender esse amor de Deus. Não basta eu tomar, roubar, dominar esse amor de Deus e colocar uma verdade que eu não conheço. Eu tomo o amor de Deus como uma verdade que eu não conheço. Então, se eu não conheço, é uma mentira. Eu tomo como verdade, mas se eu não sei a fonte da verdade, da realidade, que é o amor de Deus e como é esse amor de Deus, não passa de uma mentira, de algo fantasioso, que em algum momento de aperto, eu possa vir a duvidar desse amor, dessa adoção que existe, desse perdão que Ele derramou, dessa justificação que Ele faz sobre a vida do homem. Essa é a importância. Essa é a importância. Olha o que diz Gálatas 4. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mais uma vez. Para fechar, a adoção de filho é quando Deus te toma. Deus te recebe. Vinde a mim todos vós estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele vai e termina. Mas aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, assim, Cristo ele recebe. As pessoas vêm, Cristo recebe. Vem. Vem porque eu amo. Vem porque eu quero. Vem porque eu desejo. Vem porque é mais uma oportunidade de eu conseguir convencer vocês da minha verdade, que meu Pai ama vocês, que eu morri por vocês e que vocês têm muito a aprender para entrar a vida eterna. Então ele recebe. Mas a despeito de receber, o aprender de mim, que sou manso e humilde de coração, é quando verdadeiramente nós encampamos a palavra, aprendendo dele, e nós somos levados ao arrependimento pelo Espírito Santo. Quando nós somos levados ao arrependimento pelo Espírito Santo, nossos pecados são perdoados, apagados, aniquilados. Quando nossos pecados são apagados e eu me volto a Deus, eu sou justificado, eu sou coberto pela justiça de Deus, mesmo vindo de um tempo de injustiça, dos meus pecados.
contrariando a palavra e entristecendo o Espírito. Quando eu sou justificado, eu adentro ao processo de regeneração, é o processo de transformação. Nesse processo de transformação, o que falou Jesus, é necessário nascer de novo da água, que é a palavra, e do Espírito. Ou seja, uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo Jesus, deixando todas as coisas velhas para encampar as novas. E nessa novidade uma coisa existe, que é a adoção de filhos. Adoção de filhos. Receba isso, aceite isso, queira isso, entenda isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Você será aí sim verdadeiramente chamado filhos de Deus. Não tome filiação de Deus se você não conhece ou se você não sabe e você fica se baseando só no amor e porque Deus é bom. Não, Deus é justo. Ele é tão justo que te espera para te fazer filho. Receba isso. Receba essa palavra. Eu quero dizer que Deus te ama sim. Eu quero dizer que Deus te ama, mas eu também quero dizer que Deus te deseja, anseia por você, pela sua alma. Todas as almas são dele. Ele só quer que você aprenda dele. Ele é humilde de coração, ele é simples. Cristo, a despeito de ser Deus, ele é humano porque ele entendeu nossa humanidade. Cristo veio como homem, hoje ele está à destra de Deus como Todo-Poderoso. Nosso Senhor Redentor e Remidor, ele entende a nossa humanidade. Ele foi homem, o único intercessor entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem. Então esse Jesus, ele espera pela gente, para que através dele, do nome dele, do sangue dele, a gente se achegue ao Pai e possa clamar, Abba Pai. É o desejo, é o anseio do meu espírito ao Espírito de Deus. É o vazio, é o buraco que sempre existiu e que eu coloquei inúmeras coisas. É esse vazio que ele preenche, é o meu espírito clamando Abba Pai, aonde ele coloca ele mesmo para preencher todos os vazios e possa dizer assim, ó, meu filho, achei o meu filho, mais um filho. Seja mais um filho de Deus, seja mais um herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Para isso Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, para que Deus salve os filhos, para levá-los à eternidade. Seja integrante da família de Deus, integrante da família de Cristo Jesus, filho de Deus, irmãos de Cristo Jesus. É a palavra que nos garante, é a palavra que nos leva, é ela que nos encaminha a essa eternidade, a uma família divina com Deus para todo sempre, a toda eternidade. Deus te abençoe. Que Deus te leve verdadeiramente ao arrependimento, ao perdão de pecados, à justificação, à regeneração, e você se torne um filho de Deus, uma filha de Deus. Que a sua casa venha a ser filhos de Deus. O que devemos fazer agora? Crê no Senhor Jesus e vai ser salva tu e toda a tua casa, se tu creres em Cristo, aprenderes dele e se dedicares a ele. Leia a Bíblia. Procure o Evangelho, leia o Evangelho, é o nascimento, vida, morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição. Conheça isso, conheça de Deus, fale com propriedade do que é Deus e quem é Deus para você somente através do Evangelho, porque somente é que revela Deus Pai e Cristo Filho, o nosso Senhor e Salvador. Deus te abençoe. Que Deus venha derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida, sobre a sua casa, sua família, sua saúde, sua vida profissional, mesmo em tempos difíceis. Que Deus honre o nome dele na sua vida. Cuide do seu coração, cuide de você do alto da cabeça, planta dos pés. É o que eu desejo a ti, a você que está me assistindo, de todo o coração, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, até o próximo. Tchau, tchau.